Escute. Hoje é o dia das canções antigas. E desde o dia amanheceu. Na verdade, eu fui embora daqui ontem com algo na minha mente, no meu coração, que o Espírito Santo planta em mim. Eu sou feliz com Jesus. O único capaz de me proporcionar felicidade, alegria, é Jesus. E eu fui criado numa teologia bem tradicional. Durante muitos anos, até 18 anos da minha vida, meu principal contato teológico foi com uma teologia muito tradicional. Muito. Não vou citar nome aqui, porque o Bruno está gravando e eu fico fazendo publicidade, né? E eu ouvia canções muito antigas. Canções de 1600, 1700, 1800. E eu quero tentar cantar essa canção, porque hoje eu tive que tomar um bocado de remédio para minha voz, porque eu já falei para vocês não estão orando por mim, né? Não estão. Mas teve um homem chamado Horácio, escute, um homem que se chamava Horácio, era um advogado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No ano de 1870, Horácio era casado com Ana, e ele já tinha um filho e 4 filhas. Diga comigo, um filho, 4 filhas e muita propriedade na cidade de Chicago. No ano de 1870, o seu filho, que também chamava Horácio, tinha 4 anos de idade. De uma hora para outra, o menino adoeceu com uma febre e teve uma morte muito rápida. O menino morreu. Foi uma tristeza para a família de Horácio, muito grande. O único garoto que tinha, mas ele ainda tinha 4 filhas. Ele era um homem que servia a Deus. Ele era um homem que andava com um grande evangelista de sua época, o Moody. Escute, não é Moon, não é aquele herético, Moon não. Moody, inclusive eu tenho um compêndio de comentários de Moody, e ele era instruído, trabalhava, relacionava, congregava com Moody, que também era da cidade de Chicago. No ano de 1971 aconteceu em Chicago um grande incêndio na cidade, destruiu 1/3 da cidade, e 1/3 que foi destruído pelo incêndio estava as propriedades que Horácio possuía. Houve uma queda nas suas finanças. No ano de 1873, escute, no ano de 1873, Moody está na Europa. Horácio então combina com a sua esposa que eles iriam para a Europa encontrar com Moody, iriam conhecer uma grande parte da Europa. Ele, sua esposa Ana, suas 4 filhas, viajam para Nova York para então embarcar no navio e ir para a Europa. Estando em Nova York, ele recebeu a notícia. E como era advogado, ele teve que voltar rapidamente para Chicago. Mas Ana e suas 4 filhas embarcam. E ele, assim que resolvesse o que tinha para resolver, ia encontrar com elas. No dia 22 de novembro de 1873, o navio em que estava Ana e as 4 meninas colide com outro navio em alto mar. Apenas 90 pessoas sobreviveram. 226 pessoas morreram. Entre essas, as 4 filhas de Horácio. Ana chega na Europa, envia um bilhete para Horácio, e o bilhete ainda está guardado até hoje, e o bilhete está escrito assim: salva, porém só. Horácio então
procura embarcar o mais rápido possível e vai encontrar com a sua esposa na Europa. Lá em 1873, em alto mar, alguém diz para Horácio, mais ou menos nessas cercanias que estamos, foi onde o navio que estava sua esposa e suas filhas naufragou e elas morreram. Ele, entristecido, volta para a sua cabine, começa a orar e chorar, pega algo para escrever, e ele escreve o seguinte naquele navio, em alto mar, sob essa circunstância que ele estava vivendo. Depois de perder todos os seus filhos e tudo quanto possuía, Horácio escreve: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Nós tivemos aqui o mês da alegria, e nós já vimos e entendemos que ninguém, pessoas ou coisas, podem nos fazer alegres, mas só o Senhor é que pode fazer isso. E essa música, ele escreveu essa música em 1873. É a música que eu quero cantar hoje, da época do Bibi. É da época dele. Procura uma letra para mim, João. Sou feliz com Jesus. E mais uma vez, eu quero que você fique de pé. É lógico que a circunstância que ele escreveu essa música foi uma outra melodia, né, uma outra maneira. Essa música foi regravada há pouco tempo aí. E eu quero cantar ela mais alegre com você. E se for possível e cabível, eu quero que você use suas mãos também aqui para a gente cantar, declarar isso, como Horácio disse. Horácio, dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Canta assim, ó. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diga, sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha só. Ora me assalte o cruel Satanás, pra que com vis tentações, ó certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Você é? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz. Sou feliz. E eu sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador, pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diga, eu sou. Sou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só a bateria, ó. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Eu sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diga isso, diga. Sou feliz. Só pro diabo ouvir. Sou feliz. Eu sou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quero cantar isso toda hora. Quero cantar isso todo instante, todo momento, todo dia, toda a vida. Sou feliz com Jesus. Isso basta. Porque ele disse para Paulo: isso basta. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, 13, 14 e 15. Diz o seguinte: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pai, esta é a tua palavra, e ela, Senhor, testifica de ti, e que através dela nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações e levar-nos, Senhor, a um nível de entendimento, compreensão, um aprofundamento no nosso relacionamento contigo. Eu te peço, fala-nos em nome de Jesus. Amém. Eu não vou falar sobre o carnaval nessa noite. Sabe por quê? Porque você está aqui. Então, se você está aqui, você já entendeu isso. Você já entendeu que é uma festa do diabo, que exalta o nome dele, que cumpre o querer e a vontade dele, e que nós não devemos participar e nem dar crédito. Mas se você está aqui, você não é a pessoa que precisa ouvir sobre isso. Então falaremos sobre carnaval em uma outra oportunidade, que talvez pessoas que precisam ouvir acerca disso estejam também presentes. Você concorda comigo? Amém? Pois bem.
Em todas as religiões, o Deus Criador, ele não é apenas alguém que vive bastante distante, mas é alguém também invisível. Nas religiões, o Deus Criador, independente do nome que eles lhe apliquem, é um Deus inacessível. E existem muitas pessoas que têm essa compreensão, esse nível de entendimento, e às vezes eles ficam escandalizados quando nós dizemos assim: vou falar com Deus. Ou até mais, quando nós dizemos assim: Deus falou comigo. Eles ignoram dizer: vai Deus falar com esse comedor de feijão? Deus não vem aqui falar com ninguém não, Deus não se comunica com ninguém não, porque é apregoado, ensinado e aplicado essa ideia de um Deus inacessível, inatingível e que não está aberto a relacionamento. Isso é praxe em todas as religiões, menos na judaica cristã. Porque o nosso Deus, ele é diferente. Embora nós possamos dizer aqui nessa noite que ele é um Deus invisível, mas todos vocês o percebem e sabem que ele se relaciona conosco. Jesus mesmo disse: olha, as reuniões que vocês fizerem, podem ser as menores reuniões. Porque a menor reunião para acontecer, irmãos, precisa de 2 pessoas. Porque uma pessoa só não faz reunião, mas 2 já tem uma reunião pequena, ou 3 ainda pequena. Mas Jesus disse: as reuniões que vocês fizerem em meu nome, por menor que elas sejam, eu estou presente nessa reunião. Olhe, ele não é um Deus inatingível, inacessível, inalcançável. Ele é um Deus que quer vir se relacionar conosco. Quando nós olhamos Êxodo no capítulo 30, nós vemos Deus dando instruções a Moisés, para que Moisés construísse uma tenda especial, porque nessa tenda especial, Deus queria vir para se relacionar de novo com o seu povo. O relacionamento ou o desejo dele não parte do povo para Deus, mas parte de Deus em direção ao povo. É Deus que diz: construa uma tenda, faça isso, isso e isso, porque eu quero me relacionar com vocês. Ele não é um Deus inalcançável. Depois veio a palavra do Senhor e diz que o nome dele é Emanuel, que cada um de vocês, desde até as crianças, sabe bem o que significa, porque ele queria deixar ainda mais claro quem ele é, como ele reage a nós. Emanuel, Deus lá longe da gente, Deus lá em cima do Olimpo, Deus oculto, escondido no paraíso. Não, Emanuel diz: é Deus aqui e conosco, é um Deus presente, é um Deus de casa, é o nosso Deus. E agora Paulo, ele vem e fala com esse povo, dirigindo principalmente a contradoutrina gnóstica, tentando explicar aos seus leitores e ouvintes esse mistério do relacionamento. Mas onde está Deus? Você crê em Deus? Ele fala com você? Então fala para ele vir aqui agora e falar comigo que eu acredito. Cadê ele então que eu não vejo? Cadê ele então que eu não ouço? Onde ele está que eu não o toco? Então, Paulo, no texto que nós lemos, ele fala, dá alguns predicados de Jesus. Entre eles, ele diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando Paulo utiliza a palavra imagem, quando Paulo diz a imagem, Paulo está dizendo que Jesus é a reprodução exata de quem é Deus. Olhe para mim, vou repetir isso. Quando Paulo diz, volta o texto, João, para mim. Colossenses 1, versículo 15. O qual é imagem do Deus invisível. Deixa esse texto aqui para mim. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que na verdade Jesus é
a representação, a reprodução exata, exímia de quem é Deus. Na verdade, eu vou precisar de outro texto, João, só para eu comparar isso aqui. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, olha o que está escrito, vou ler para você. Também disse Deus: façamos o homem a nossa... Não, vou repetir. Façamos o homem a nossa... Essa palavra, Deus aqui, disse Deus. Existem duas palavras no Gênesis, no hebraico, para o Deus. Uma é Eloá, diga comigo Eloá. Eloá é Deus no singular. E outra palavra é Elohim, diga Elohim. Elohim é Deus no plural, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse momento aqui a palavra que aparece é: e disse Elohim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos. Por isso ele usa o verbo no plural e não no singular, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga comigo: Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este texto esclarece para nós que os seres humanos foram criados à imagem de Deus, à semelhança dele, portanto parecidos com Deus. Mas no capítulo 3 desse mesmo livro de Gênesis, vai dizer que os humanos pecaram, Adão e Eva. Os humanos pecaram, e essa questão de pecar deturpou, danificou a imagem de Deus, que o próprio Deus havia posto no ser humano. Olha aqui para mim. Tu já é feio como você é. Se tu começar a pecar deliberadamente, tu vai ficar mais deturpado ainda. A tua imagem vai ficar mais distante da imagem de Deus, porque Ele criou o homem, o ser humano, à sua imagem. Fala aí para quem está do teu lado, fala: não peque, senão tu fica feio. A imagem de Deus foi danificada pelo pecado do homem. Mas Paulo agora vem dizer que em Jesus houve a restituição, e a imagem de Deus pôde em um ser humano ser restaurada e vista pelas pessoas. E Pedro chega a dizer que o que nós falamos acerca dele, nós vimos, não é conto, não é fábula, somos testemunhas. Em Jesus se pôde perceber novamente a imagem do Deus Criador. Então Paulo diz: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito. Eu preciso falar sobre essa palavra aqui também, só um pouquinho, mas eu sei que você vai entender rápido. Quando a palavra fala a respeito de Jesus primogênito, não se refere a um tempo, como que se Jesus foi criado primeiro do que o resto. Não, esse primogênito fala de posição, melhoramento, porque Jesus não foi criado. João no capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era, Ele fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, Ele é o primogênito. Paulo utiliza o termo primogênito aqui quanto ao status, à posição. Mas o que eu quero me reter nessa noite é que Ele é um Deus invisível, mas Ele fez questão de se amostrar novamente sobre a terra. Lá em Adão, em Eva, Ele aplicou a sua imagem e colocou neles sua semelhança. O diabo, com a ilusão, fez-os pecar. O pecado tirou essa semelhança do humano com Deus, mas veio Jesus para se apresentar ao mundo como a imagem de Deus. Aí Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ele é a imagem de Deus, Ele é a representação exata de Deus. Eu sei que você está entendendo e compreendendo aqui que eu não estou falando de algo físico,
Não estou falando de olhos, nariz, boca, estatura, cor de pele. Não, não essa representação, não essa imagem, não essa cópia, mas integralmente. Jesus veio mostrar para os homens quem é Deus. E talvez você nessa noite seja desses que questiona: eu queria tanto ver Deus, eu queria tanto saber como é Deus. E Pedro, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele é chamado a uma casa de um homem muito importante chamado Cornélio. Ele fez um discurso longo ali, eu não tenho tempo para ler, mas dentro do discurso, Pedro diz o seguinte, Atos 10, 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Onde Jesus passava, as pessoas estavam vendo a imagem de Deus. Onde ele andava, as pessoas estavam vendo a imagem de Deus, a representação exata do que é Deus. E aí diz Pedro, ele andou fazendo bem. Bem é antônimo de mal, mas não de mal com U, mal com L. Mal com L é advérbio de modo e significa incorretamente, sempre aplicado para dizer erradamente, e não o adjetivo mal, que é contrário de bom. Fez algo errado, fazendo errado. Mas esse Jesus apareceu à imagem de Deus fazendo bem. E bem ao contrário de erroneamente, erradamente, incorretamente. Então o que Jesus andou fazendo, ele andou fazendo certo, correto, perfeitamente, curando a todos os oprimidos do diabo. Deus, em Jesus, começou a andar, escute, atrás do diabo. Porque o diabo é o maligno, que deriva de mal, incorretamente, erroneamente. As atitudes e as práticas dele são incorretas e erradas. E ele sai fazendo práticas erradas, incorretas, e aprisionando pessoas, prendendo as pessoas, encarcerando as pessoas. Mas vem Jesus fazendo correto, certo, direito, e libertando todos os oprimidos do diabo. Eu queria saber como é Deus. Queria conversar com Deus assim face a face. Você perguntando. Porque eu queria saber como Ele é. O que Ele tem para mim, o que Ele quer comigo. O que Ele quer para você é o bem. Porque a palavra do Senhor diz, João escreveu dizendo: toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Do alto vem a benesse. O Deus que você serve e que talvez é até invisível, Jesus andou por aqui para mostrar como Ele é. Ele é aquele que ama, é aquele que chega para libertar os cativos, curar os enfermos, libertar os atormentados, perdoar os pecadores, dar vista aos cegos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Onde Jesus chegava,
chegava esperança e vida, e ele afastava a morte, porque onde Jesus está não tem espaço para a morte. Onde Jesus está não tem grilhão, não tem cadeia, não tem prisão, não tem tormenta, não tem miséria, não tem nenhum tipo de opressão do diabo. Essa é a imagem que representa o Deus que você serve. Um Deus que se importa, que quer o seu bem e não o seu mal. Lá desde a antiguidade ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho pensado acerca de vós, são pensamentos para o bem e não para o mal. Cristo é a representação, a imagem desse Deus invisível. E que nessa noite você possa se agarrar aí na sua mente, psique, alma, a essa imagem. A essa imagem de um Deus que está sempre presente. Embora invisível, Ele está presente. E nessa noite Ele está aqui. E uma das narrativas acerca de Jesus mais importantes que nós não podemos deixar cair por terra é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nessa noite eu te garanto que Ele aqui está, porque eu e mais algumas pessoas já pôde senti-lo. Mais alguém já pôde senti-lo aqui nessa noite? Já pôde? Já pudemos senti-lo aqui nessa noite. Então cá Ele está. Aqui Ele está para fazer o bem para você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite para desfazer todas as ciladas do diabo.